Boa noite novamente. Estamos retornando aqui o nosso quarto dia, né, da Semana da Física. Eu queria iniciar, antes de chamar, né, o palestrante, fazendo alguns agradecimentos, né, que a gente está tendo um suporte bem bacana aí dos colegas. Primeiro, eu queria agradecer aos participantes do evento, né, a gente está tendo uma audiência muito bacana, muita gente participando, isso enriquece bastante o nosso evento, né, promove o nosso campus, que é bem importante para nós, professores, para os nossos alunos. Queria agradecer ao César, o nosso intérprete, que está dando esse suporte com a interpretação, que é muito importante, né, pensando na questão da inclusão. Esses eventos sempre devem ter intérpretes, né, para valorizar toda essa questão de inclusão, né, que é bem importante do ponto de vista educacional. E agradecer aos membros da comissão, né, os colegas que ficaram responsáveis pela organização do evento, né, a gente sabe que muitas pessoas estão por trás desse processo de organização e que faz com que o evento ocorra, né, então agradeço a todos os colegas. E, por fim, quero agradecer ao palestrante da noite, o professor José Abdala Elael Neto, né, por ter aceitado prontamente o convite, né, para participar do nosso evento. A gente sabe que o professor Lael tem uma agenda muito apertada, agenda acadêmica, agenda de eventos, né, e ele aceitou prontamente participar, a gente ficou muito feliz por isso, ok? E eu queria pedir licença ao professor Lael, né, para trazer uma síntese, né, da vida acadêmica dele, né, para apresentá-los para os nossos alunos e os participantes que ainda não o conhecem. Tá, professor Léo? Peço essa licença, essa liberdade para fazer uma breve apresentação aqui de sua vida acadêmica. Bom, pessoal, o professor Léo, ele possui graduação e mestrado em Física pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Magister Philosophy em Física pela International School for Advanced Studies em Trieste, PhD em Física pela mesma instituição. Paralelamente à sua formação em Física, o professor Lael, ele realizou estudos musicais de violino, né, tendo atuado como instrumentista em formações orquestrais. Atualmente, ele é pesquisador titular 3 titular 3 alocado na coordenação de Astrofísica, Cosmologia e Interações Fundamentais, COSMO, no CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. É membro efetivo e coordenador científico do Grupo de Física Teórica José Leite Lopes, colaborando como voluntário na coordenação científica da AprendaNet Petrópolis. Tem experiência na área de física, com ênfase em teoria geral de partículas elementares e campos, concentrando-se principalmente nos tópicos teoria de Yang-Mills, física das interações fundamentais, supersimetria e supergravidade e extensões não maxwellianas do eletromagnetismo. No CBPF, ele tem concentrado grande parte do seu tempo nas atividades de ensino e formação e ministrando cursos e orientação de estudantes de mestrado e doutorado no programa de pós-graduação, graduandos em programa de iniciação científica e estudantes do ensino médio no programa de vocação científica, PROVOC. Também tem dedicado parte do seu tempo à pesquisa e ao ensino na área de educação, com foco na educação em periferias urbanas, trabalhando em projetos de ensino, pesquisa e extensão que focalizam a educação para a ciência, a divulgação científica, a orientação vocacional e o ensino em cursos de pré-vestibular sociais voltados para as classes populares. Além disso, ele é coordenador no CBPF do Pré-Universitário Ciência e Cidadania, PUC, no qual integra a equipe de professores do Núcleo de Física, Matemática, Filosofia e do Núcleo de Ciência, Cultura e Cidadania. E hoje o professor Elael vai estar apresentando a palestra, que tem como título M. Noether, Paul Dirac e a Estética Matemática da Natureza. Professor Elael, quero agradecer mais uma vez, né, a sua disponibilidade. É um imenso prazer tê-lo aqui. Sem dúvida vai ser muito enriquecedor para todos os participantes, os estudantes, nós, professores. E passo a palavra para o senhor e desejo uma boa palestra. Tá, muitíssimo obrigado. Eu estou sendo ouvido? Tá, o som está chegando bem? Sim. Então tá ótimo. Eu agradeço aí a oportunidade de estar me relacionando com mais um dos campi,
dos institutos federais, nesse caso, o Instituto Federal de São Paulo, o campus de registro. Eu sou, assim, tenho uma grande admiração pelo trabalho, pela ideia, né, pelo projeto que se fundou. Hoje não é mais um projeto, é um programa dos Institutos Federais de Ciência, Educação e Tecnologia, né, Brasil afora. Conheço muitos polos, muitos campi, e é sempre um prazer falar para o público dos institutos federais, que a gente tem estudantes e professores, né, preciosos, jovens preciosos, professores também, em geral, muito jovens e preciosos também. Então, é uma grande satisfação poder cooperar com vocês nessa 6ª semana da física, né? E poder falar de um assunto que, digamos, nos institutos federais, né, onde há também graduação, há mestrado, tem até alguns que têm programa de doutorado, mas, sobretudo, a gente tem um público de licenciatura, formação de professores de física, professores de matemática e de outras áreas que vão estar atuando com os jovens do ensino médio, do ensino fundamental. Então, acho muito importante a gente também trazer um debate das ciências, né, sobretudo na nossa área, a física, nesse momento em que a gente tem visto negacionismo, né, de várias matizes, né, inclusive negacionismo científico, entre outros, né, negacionismos na educação, negacionismos na democracia, várias formas de negacionismo. Eu acho que é importante a gente valorizar a ciência, o processo da ciência, seja essa ciência qual for, se é ciência humana, se é ciência social, se é filosofia, se é arte, se é física, se é ciência da natureza, se é ciência da vida, ciência, conhecimento. Acho muito importante a gente valorizar e mostrar a ciência também sob um ponto de vista estético. A estética está muito presente na nossa vida. Nós temos a estética na arte, nós temos a estética no cinema, por exemplo, né? A gente tem até a estética da violência lá, como um diretor Tarantino. Então, nós temos várias formas de estética, e muitas vezes a física, até para o grande público, ela é levada de uma maneira um pouco mais árida. Se fala digamos, de uma grande descoberta, se fala de um grande experimento, e a ideia da física é que ela está sempre muito atrelada a uma complicação matemática, a equação matemáticas, tudo isso é muito importante, mas eu gosto, às vezes, de trazer para o público também uma visão mais palatável da ciência. Eu não diria nem tanto poética, mas palatável, que o cidadão possa absorver, que ele possa não ser um iniciado, mas absorver. E a estética, a natureza tem uma estética, e a física, através da busca dessa estética que está implícita na natureza, ela conseguiu grandes feitos. E eu estou falando aqui de uma estética matemática, vamos discorrer um pouco sobre esse tema, a estética matemática da natureza, na visão de grandes nomes como a grande matemática Emmy Noether, uma mulher matemática que deu um grande impulso à física, e de um grande físico teórico, também físico matemático, Paul Dirac. Então, ambos, né, entre outros, nessa discussão vai aparecer também o Einstein, mas eu diria que a Emmy Noether e o Paul Dirac, que são nomes até menos conhecidos, são pessoas que tiveram até uma vida um pouco mais discreta, não se tornaram, vamos dizer, pop stars da física, apesar de serem pop realmente, mas que trabalharam muito a relação entre a matemática, a física e a descrição da natureza, e buscando sempre o aspecto estético. Quando eu digo aspecto estético, não é só a estética no sentido da beleza das equações, é a estética no sentido de formulação. Existe uma estética da simplicidade, uma estética da busca de princípios mínimos, de princípios fundamentais que possam descrever uma grande variedade de fenômenos. A própria mecânica newtoniana, que é mais popular, né? As famosas leis de Newton, os princípios de Newton, são 3 princípios fundamentais que nos dão conta de uma grande descrição de fenômenos da natureza, desde fenômenos celestes até fenômenos que ocorrem aqui na Terra. Então, a busca dessa estética vê a natureza sob o ponto de vista de uma estética. E a matemática, ela nos ajuda muito a colocar em prática essa estética que está implícita na natureza e que nós devemos buscar
e que eu acho que é importante o estudante de ensino médio perceber, para ele vencer um pouco aquela barreira de que física é um conjunto de fórmulas que eu aplico, fórmulas que às vezes os próprios estudantes não entendem muito bem como manipular com toda aquela simbologia, mas buscar a construção, o processo, vamos dizer, subliminar, o processo implícito que está na natureza e que é muito estético. E eu coloco aqui a palavra-chave, como está aqui nesse primeiro slide, é o conceito de simetria. A simetria acabou sendo, ao longo do século XX, sobretudo, um verdadeiro aparelho, que eu digo, um detector abstrato, que mostrou regiões da natureza que a ciência, até então, não conseguia imaginar que houvesse. E Amy Noether foi, vamos dizer assim, a rainha, talvez, a princesa, né? ou a maga, a fada, diria melhor, a fada das simetrias. E Paul Dirac como se fosse um elfo das simetrias. Então, eu queria deixar claro qual vai ser, digamos assim, a ideia da palestra, né? o fio condutor da nossa discussão, sem apresentação de fórmulas, mas uma contextualização histórica e sempre tentando mostrar o aspecto estético por trás, né, das teorias. Opa, eu estou tendo uma certa dificuldade de fazer a passagem aqui da... Opa, o que está acontecendo que eu não estou conseguindo passar os slides? Deixa eu ver aqui, talvez eu tenha que interromper o compartilhamento, deixa eu ver... Estou apertando aqui o down, quer dizer, deixa eu ver aqui. Não, o slide está meio travado. Eu vou interromper o compartilhamento um momentinho. Deixa eu ver se assim passa. Pergunto, ficou muito pequena, eu prefiro seguir assim e ter qualidade de apresentação do que, porque a imagem aumentada está travada. O compartilhamento ainda está em ação ou perdi o compartilhamento? Não, compartilha novamente. Tá, vou compartilhar novamente, então. Espera aí. Deixa eu entrar aqui. Está pequeno, mas compartilhou? Compartilhou. Eu vou deixar assim, eu prefiro deixar assim, eu vou falar muito também, e depois também eu vou mandar para todos vocês, eu vou mandar, depois da palestra, eu vou mandar os slides, se vocês quiserem colocar no site do evento, ou passar para os estudantes, você vê, os slides não tem nem nome meu, o nome importante aqui é o nome do polo de registro, então esses slides são domínio público, são nossos. Sem problema, professor, pode ficar à vontade. Tá, slide do povo, vamos lá. Sei. Então, tá certo. Opa, agora de novo. Ai, que estranho, não está passando. Está compartilhado, né? Sim, agora saiu. Agora saiu. Então, deixa eu compartilhar. Estranho que vou compartilhar de novo. Está aqui, ó, share. Desculpa, peço desculpas aí pela interrupção. Sem problema. Pode ir no seu tempo aí. Tá, janela, está aqui, está aqui. Vamos ver se a gente compartilha. Tá. Engraçado. Eu vou passar de outra forma, então. Muito bem, está passando de outra forma, com a setinha. Então, está aqui, foi o primeiro slide, a nossa apresentação. Vamos passar para o segundo slide, que é, a essência da natureza. Eu queria mostrar aqui a importância de algo que nós chamamos de escola. Tanto é que eu botei aqui nessa última linha o chamado efeito escola. Nós temos aqui 3 grandes nomes da física atual, quer dizer, Paul Dirac da física do século XX, né? Ele ganhou o Prêmio Nobel de 1933 e viveu até 1984. Duncan Haldane, que ganhou o Prêmio Nobel agora nos anos 2000, e Roger Penrose, que ganhou o Prêmio Nobel no ano passado de física. Um dos 3 ganhadores do Prêmio Nobel ano passado pelo seu trabalho com os buracos negros. O que eu estou querendo chamar a atenção aqui? Nós temos 3 físicos que trabalharam em diferentes regiões da natureza. O professor Dirac trabalhou muito o microscópico, o átomo, a física que ocorre no interior do núcleo atômico, quer dizer, a matéria no seu mais profundo interior. Duncan Haldane trabalhou o mundo mesoscópico, o mundo dos materiais. Ele foi um dos ganhadores do Prêmio Nobel pelo estudo, né, um Prêmio Nobel que saiu agora,
2015, eu acho, sobre aqueles donuts, né? Materiais topológicos. Então, ele trabalhou com uma física que está no intermediário, na escala humana. E Penrose trabalhou com a física do macrocosmo, a cosmologia, a astrofísica, os buracos negros. 3 físicos, então, que fizeram uma varredura completa da natureza. O extremamente microscópico, o extremamente macroscópico, foi o caso do Penrose, e o Haldane, que trabalhou na escala, digamos, molecular, na escala atômica, na escala dos materiais. Observação, todos 3 provêm do mesmo college, na mesma Universidade de Cambridge. Então, a gente percebe aí que a Universidade de Cambridge, o St. John's College, né, vamos nos remontar a Isaac Newton, ele sempre teve essa visão de observar a natureza e olhando a qualidade macroscópica, a qualidade matemática dos aspectos da natureza. Então, Dirac estudou a qualidade, a estética matemática do microscópio, Haldane, a estética topológica dos materiais, e Penrose, a estética matemática do macroscópio. Então, isso é uma escola de pensamento. Então, essas pessoas foram formadas, né, o próprio orientador na escola do Dirac, na época do Dirac, houve vários prêmios Nobel, não só o Dirac foi prêmio Nobel nessa área, mas a gente tem o prêmio Nobel também do Chandrasekhar, tem o prêmio Nobel de Neville Melville, então tem vários prêmios Nobel dessa escola, né? A importância não é que, vamos dizer, não é o prêmio Nobel, a finalidade é a compreensão da natureza dentro de uma postura de validar, né, de intensificar a observação de que tem uma estética matemática na natureza. E isso levou a grandes descobertas. Então, não é uma visão meramente poética, estética, é uma visão que tem consequências práticas muito grandes. Aqui só chamar uma atenção de uma carta do Einstein, o Robert Thornton, que era um físico americano, em que ele diz que eu acho importante chamar a atenção desses aspectos para os estudantes de física, para os professores, futuros professores, né, que o conhecimento, né, da fundamentação histórica e filosófica, ela concede uma independência, assim, ela permite a independência de preconceitos, que uma geração pode trazer e que muitos cientistas dela padecem, vamos colocar assim. E essa independência, aí aqui eu acho que é importante, eu sublinhei em vermelho, nessa independência criada pela visão filosófica na opinião de Einstein, aquilo que distingue aquele artesão, vamos dizer assim, aquele realizador de tarefas, e realmente aquele que está em busca de uma verdade que existe na natureza. Então, eu acho que é importante ver que uma pessoa como Einstein valorizava muito o aspecto histórico e o aspecto filosófico dentro da formação científica. É a visão de um grande cientista, como foi o Einstein. Aqui, nós temos também a visão de um grande matemático russo, Arnold, né, que diz que a matemática é uma parte da física. Então, ele unifica a matemática com a física. Diz que a física é uma ciência experimental, uma parte da ciência natural. A matemática é a parte da física, na qual os experimentos são baratos, né? Porque a matemática é papel, abstração, pensamento, né? Então, acho que é importante chamar a atenção para essa visão. O Dirac sempre dizia, o professor Dirac, né, sempre dizia, e disse em vários escritos seus e nas aulas que a gente pôde ter com ele durante o doutorado lá em Trieste, ele dizia que a física é um joguinho que tem as regras dadas pela natureza. Então, a gente não faz as regras, a natureza nos dá as regras. A matemática é um jogo, onde as regras são inventadas pelos matemáticos. O que o Dirac dizia é que a beleza das regras inventadas pelos matemáticos, elas vão sempre de encontro às regras que a natureza nos dá. Então, Dirac teve esse artigo aqui, esse extrato aqui, esse pequeno parágrafo é extraído de um artigo do Dirac de 1938, que foi publicado em 1939, chamado A Relação entre a Matemática e a Física. Então, ele colocando sempre a importância do raciocínio matemático, da abstração para se fazer boa ciência. Então, Dirac, eu não vou ficar lendo tudo, está nos slides, mas assim, queria chamar a atenção que Dirac sempre colocou a importância da estética matemática, da beleza
na metodologia científica, fazer uma metodologia limpa, hipóteses claras, hipóteses simples, né? Princípios fundamentais muito simples, uma economia de princípios para a gente ter uma teoria que possa ter a maior amplitude de varredura, né, de fenômenos. Então, essa é a estética que está por trás de uma bela teoria, né? O que às vezes difere a teoria do modelo matemático, do modelo, né, é que o modelo ele se presta muito a situações especiais e ele tem uma validade, digamos, razoavelmente limitada. A teoria não, ela é ampla, ela ela inclui vários modelos, ela gera como subprodutos, né, ela reproduz o que muitos modelos dão, baseada em pequenos princípios. Então, eu acho que é importante aqui, né, deixar essa ideia. O Dirac é muito conhecido também como sendo o príncipe da estética, né? Então, aqui, eu queria também falar sobre a essência matemática da matéria, que é dois conceitos estão em jogo. O conceito de simetria, que significa o quê? Metria, medição. O sim, né, é a harmonia, é a sintonia, quer dizer, uma harmonia de medidas. E o aperon, né, uma palavra grega também, onde a é o prefixo de negação, e per é o perímetro, é a fronteira. Então, o aperon é aquele conceito que não tem fronteira, é um conceito, vamos dizer, a palavra perímetro, né, é a medida das fronteiras. Aperon é a falta de fronteira. Então, quer dizer, aquele conhecimento que se estende, né, da forma mais amplificada possível. Aqui, um dos maiores matemáticos do século XX, Hermann Weyl, que diz que até onde, né, ele enxerga, né, todas as afirmações que são a priorísticas, né, todas as afirmações que são pontos de partida na física, elas têm a sua origem no conceito de simetria. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. E David Gross, né, que ganhou o Prêmio Nobel de 1998, em 1999, na sua Nobel Lecture, ele fala que a lição mais importante que nós aprendemos ao longo do século XX é que o segredo da natureza está na simetria. Então, a simetria é esse conceito que vem lá dos gregos, nós vamos ver já já, e que nos concede a possibilidade de expressar a natureza de uma forma estética. Estou voltando ao século VI a.C., nós estamos falando de 2600 a.C., quando um filósofo, né, na época, né, os pensadores, um daqueles filósofos gregos, Anaximandro de Mileto, ele nos dá uma visão de natureza que é a que nós temos hoje. Então, ele fala que a multiplicidade, a diversidade do que se formou na natureza tem uma origem única, um princípio, que é o aperon. Justamente, a ideia do aperon é esse princípio muito extenso, sem fronteiras, que incorpora toda a multiplicidade da natureza. É isso que nós buscamos hoje, uma teoria unificada das forças, das interações da natureza. Outra coisa que o Anaximandro chamou muita atenção e que digamos assim, é a essência da física, é o estudo das transformações, é a dinâmica, como os sistemas evoluem, né, como os fenômenos evoluem temporalmente. Anaximandro também diz uma coisa muito importante, que eu acho que é o que está presente também muito do pensamento diraciano, do pensamento einsteiniano também, que é o mundo não é aquilo que nós vemos, não é aquilo que se apresenta a nós. O mundo é diferente de como se parece a nós. A nossa visão de mundo é modulada pela pequenez de nossas experiências. Então, eu acho que isso é muito importante para a ciência, porque isso revela que nós não devemos ser prisioneiros dessa visão de mundo que, se eu não tenho a visão daquilo que ocorreu, isso não é ciência. Não, a abstração é importante. Então, a abstração é que vai fazer essa viagem, vamos dizer assim, intelectual, essa viagem psíquica, que vai fazer com que se perceba, né, através de estudos de abstração, aspectos da natureza que nós talvez nunca veríamos. Se nós não imaginássemos a existência de uma série de estruturas na natureza, talvez nós nunca as teríamos encontrado. Né? Se a teoria da relatividade geral não tivesse previsto, com 100 anos de antecedência, a existência de buracos negros, talvez nunca se buscasse por eles e eles nunca seriam observados de forma acidental.
Isso acontece com o bóson de Higgs, isso acontece com os neutrinos. Então, muitas vezes é preciso quebrar, né, digamos assim, haver essa libertação sensorial e buscar a abstração, para se fazer ciência de ponta. Se nós formos olhar a física teórica, a física que a gente chama física das interações fundamentais, a própria física de partículas, que se desenvolveu no século XX, ela se desenvolveu em cima do conceito de simetria, onde foram feitas muitas previsões com grande antecedência, previsões feitas com décadas de antecedência de fenômenos que só viriam a aparecer quando houvesse uma tecnologia que permitisse que experimentos muito complexos foram feitos. Isso aconteceu, por exemplo, com o bóson de Higgs, que levou praticamente 50, 48 anos para ser descoberto. Entre a previsão teórica, quer dizer, o bóson de Higgs ficou no papel, preso no papel por 48 anos. Ele só foi detectado no anel de colisões, né? Só foi detectado no LHC, e a apresentação dele foi feita em 2012, né? 64 a 2012, 48 anos. Então, Anaximandro mostra justamente, quer dizer, eu acho que essas grandes teorias que nós estamos falando no século XX, a relatividade restrita, a relatividade geral, a mecânica quântica e a própria teoria quântica de campos, né, que nos tira do mundo das partículas e nos leva para o mundo abstrato dos campos quânticos, né? Nós nos libertamos das partículas materiais e falamos agora de campos abstratos, que são distribuições de energia e que vão descrever essas partículas. Todas essas grandes teorias, né, elas foram criadas porque elas nos fizeram romper com paradigmas, né, que nos prendiam muito a esse mundo muito sensorial. Então, quando a gente fala da relatividade restrita, a gente quebra com um conceito de absoluto da simultaneidade. A simultaneidade dos eventos não é mais um absoluto, ela passa a ser relativa ao observador. A relatividade geral nos rompeu, nos tirou de milênios de uso da geometria euclidiana e nos trouxe para uma nova geometria, que é a geometria riemanniana. A mecânica quântica rompeu, né, com o determinismo. Nós passamos agora para um mundo, vamos trabalhar com indeterminações, com incertezas. Foi uma mudança muito grande de paradigma, também no século XX, mostrando que o mundo submicroscópico, o mundo atômico, o mundo subatômico, ele é muito diferente daquilo que nós vemos no mundo. O mundo macroscópico é determinístico, mas o mundo microscópico, as leis não são determinísticas. E a própria teoria quântica de campos, ela rompe com um conceito muito, digamos, atávico que nós temos, né? Um conceito quase que arquetípico de que o vácuo é ausência de matéria. Não é. A teoria quântica de campos nos mostra, a partir de 1929, com o trabalho do professor Dirac, que o vácuo tem uma estrutura rica. Então, rompemos com um conceito de um vácuo que seja a absoluta falta de matéria e passamos a falar de um vácuo rico de estrutura, de partículas e antipartículas virtuais. Então, isso está indo de acordo com aquilo que Anaximandro, né, na sua simplicidade matemática, nós estamos falando de Anaximandro no século VI a.C., os matemáticos nos dizem, os historiadores da matemática nos dizem que no século VI a.C., na época de Anaximandro, a matemática da qual ele dispunha era a matemática que uma criança hoje tem na terceira série do ensino fundamental. Então, os gregos não sabiam nem dividir por 7 ainda, e já falavam, eles percebiam essa estética na natureza. E hoje nós vemos que as grandes teorias que dominaram e que dominam o século XX, o século XXI, a relatividade restrita, a relatividade geral, a mecânica quântica, a teoria quântica de campos, e depois derivados, como as teorias de cordas, né, modelo padrão, está sempre dentro dessa visão de mundo, né, de um mundo que tem que ser libertado, né, da sua ligação com a pequenez que as experiências às vezes aprisionam. Então, eu estou chamando aqui, eu botei aqui em grego a palavra, né, como os filósofos usam, aperon, né? Então, ele está trazendo a ideia, o Anaximandro está trazendo a ideia de que nós, na física, trabalhamos com muitos aperões, com grandezas que não são mensuráveis, são abstratas, mas descrevem os nossos fenômenos. Quer dizer, o campo quântico é uma estrutura completamente abstrata, mas descreve a interação, as interações fundamentais. Então, eu estou só elencando aqui, fiz uma coleta, né, um elenco, pequeno elenco de conceitos que nós usamos no nosso mundo, na física atual, e que são heranças desse aperon.
lá do Anaximandro. Os átomos, né, desde Demócrito, Leucipo, que foram seguidores do Anaximandro, Dalton formaliza esse conceito com a sua teoria atômica no final do século XVIII, o conceito de campo, né, abstrato, introduzido por Faraday e por Maxwell, a ideia do elétron, que era um átomo de eletricidade, quer dizer, George Stoney, previu a existência de uma partícula mínima de eletricidade que só foi descoberta, ele previu isso em 1864, o elétron só foi descoberto em 1897, 33 anos depois. Então, a importância vamos dizer assim, da divagação, né, da busca filosófica. Ele era um atomista, e ele achava que a eletricidade não podia ser um fenômeno só macroscópico, como estava escrito nas equações de Marx, uma distribuição de carga, uma distribuição de corrente. Mas o que está dando essa carga? O que é? Da onde vem? Qual é a essência mais microscópica dessa distribuição de carga? É um átomo de eletricidade, que acabou sendo o elétron 33 anos depois, quando foi descoberto, né, nos experimentos com raios catódicos, né? A ideia do éter, a ideia desse meio especial, a ideia de quantum, que nós usamos direto em física, o espaço-tempo, nós fundimos o espaço com o tempo através da relatividade especial, então quebramos essa dicotomia espaço e tempo e falamos de um espaço-tempo integrado, a ideia do fóton, que é o átomo de luz, que seria aquele quantum de luz, né? A proposta da função de onda na mecânica quântica, feita por Schrödinger. Dirac propõe o campo quântico e o vácuo quântico, depois Gell-Mann-Zweig, né? Os quarks, depois Dirac, Salão, os préons, as cordas, e esse chamado spin-foam, a espuma de spin que foi proposta agora recente, nesse século, já no século XXI, por final do século XX, né, anos 90, final dos anos 90, por Baetz, mostrando que existe, vamos dizer assim, um quantum de geometria. Então, a própria geometria, ela tem, vamos dizer assim, nós temos, é como se nós tivéssemos um átomo de geometria. Então, queria chamar a atenção sobre isso. E dizer, então, que eu gostaria de essas três referências. Eu vou tentar, aqui eu vou colocando referências originais, que eu acho importante, às vezes, o estudante de física ter acesso aos artigos originais, né? Lermos os autores, como eles pensaram. Então, esse trabalho aqui do professor Dirac, a relação entre a matemática e a física, vocês acham, né, na internet, né, no Wikipedia, ou na internet em geral, nesse Proceedings da Royal Society de Edimburgo, de 1939. Esse artigo também do Dirac, a evolução da imagem do físico sobre a natureza, publicado no Scientific American, quer dizer, uma revista que pode ser lida pelos estudantes iniciantes. Também esse artigo aqui é muito interessante, né, como se desenvolveu a concepção do físico sobre a natureza. Nesse livro aqui, A Concepção do Físico da Natureza, um dos capítulos é escrito pelo professor Dirac. Então, a questão é, até a frase que eu falei que o Dirac sempre repetia, que a matemática é um jogo, né, onde os matemáticos inventam as regras. A física é um jogo com as regras dadas pela natureza. E ele dizia, o que é interessante é que as regras da natureza acabam sendo as mesmas que as regras dos matemáticos, como os matemáticos conceberam. Está nesse artigo do Dirac, que eu citei aqui atrás, nesse artigo da relação entre a matemática e a física. Então, outros autores, o professor Wigner, né, que era cunhado do professor Dirac, falando do aspecto, a importância dos métodos matemáticos nas teorias físicas, esse artigo do Wigner relacionando simetrias e leis de conservação, quer dizer, algo que ele está fazendo em cima do trabalho da M. Noether, como eu vou falar daqui a pouco, e outros artigos que eu estou dando aqui também. Artigo do Schrödinger, de 50, esse livro do professor Weil, de simetria, excelente, né? Foi vamos dizer, o primeiro grande tratado dentro da física sobre simetria. Weil era um profundo conhecedor da teoria de grupos, né, da escola de Göttingen. Schrödinger, o que é a matéria? Esse artigo dele do Scientific American também é sensacional. O que é a matéria, afinal de contas? Então, aqui, eu só queria trazer a atenção. Se alguém quiser saber um pouco mais sobre simetria, eu acho que esses dois livros são essenciais, são fundamentais. Não sei se existem em português, que é da simetria
para a simetria. Quer dizer, vamos dizer assim, a realização de um conceito científico revolucionário. E esse livro aqui do Meitzer, que é Simetrias da Natureza. Então, são 2 livros muito interessantes que mostram assim, a amplitude do conceito de simetria e a sua importância na física. Aqui eu vou pular um pouquinho, tem um histórico, né, que quando as simetrias começam a aparecer na formulação canônica da mecânica, com Hamilton, com Lagrange primeiro, depois com Hamilton, com Jacobi. Então, a simetria era a partir de uma dinâmica, o que nós vamos depois ver que o papel deve ser invertido. Tem-se uma dinâmica, procura-se uma simetria. A gente vai ver que depois a coisa muda. Concebe-se uma simetria e procura-se uma dinâmica. Então, nós teremos aqui uma dinâmica buscando uma simetria. Mas hoje nós fazemos um pouco o caminho inverso. Nós temos simetrias buscando dinâmicas. Então, o trabalho de Einstein, fundamental da relatividade especial, que é o trabalho sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento, né, que é o trabalho onde chega-se à ideia da covariância, que é também um princípio estético muito estético dentro da física. Depois, Einstein, em 1915, esse artigo aqui é o artigo fundamental da relatividade geral, que ele publica em 1915, junto a outros 4 trabalhos. Em novembro de 1915, Einstein teve assim, uma explosão criativa e fez os 4 trabalhos fundamentais da relatividade geral, onde também nós temos um princípio de simetria, uma estética agora baseada em simetrias locais. Agora, eu queria chamar a atenção para essa escola de matemáticos pré-mecânica quântica, entre 1915 e 1919, na escola de Göttingen, na Universidade de Göttingen. Felix Klein, que depois tem seu filho Oscar Klein, que foi importantíssimo para a física a partir dos anos 20 e 30. Hermann Weyl, que é esse grande matemático que eu falei, que já aqui em 1918 ele buscava a unificação da gravidade com a eletricidade, uma busca estética, perceber que fenômenos aparentemente muito distintos têm uma origem em comum. Eu posso estudar esses 2 fenômenos dentro de uma única teoria baseada nos mesmos princípios. Isso é uma busca de uma estética, a estética da simplicidade. Hilbert, grande matemático, e a grande M. Noether. Amalie M. Noether, essa grande matemática que fez uma grande revolução na física, uma revolução muito silenciosa, que nem mesmo ela esperava. Então, M. Noether, aqui eu vou só colocar, ela lança 2 trabalhos em 1918. Esse primeiro trabalho, o primeiro teorema de Noether, ela o demonstra em 1915, mas o publica junto com o seu segundo teorema em 1918. Os teoremas de Noether estão dizendo uma coisa muito simples. Ela tira a simetria do aspecto muito geométrico, a simetria nas figuras geométricas. Ela começa a olhar simetrias em equações matemáticas. E ela começa a mostrar que existem categorias de simetrias, quer dizer, nas equações matemáticas, que também estão presentes na física, existem simetrias que vão ter uma interpretação em função de leis de conservação de grandeza física. Quando nós falamos na conservação da energia, quando nós falamos na conservação do momento linear, quando falamos na conservação da carga elétrica, quando falamos na conservação, por exemplo, do spin isotópico, outras conservações que nós temos, elas não nascem assim do nada. Elas eram, vamos dizer assim, leis empíricas, que depois a M. Noether sistematizou, quer dizer, ela deu uma estética para essas leis a partir de princípios matemáticos. Então, ela mostra que a existência de simetrias, né, nesses chamados problemas variacionais, que são problemas importantes, a física toda é baseada em problemas variacionais, essas simetrias elas estão nos dando conta de leis da natureza. E essas simetrias podem também prever, com antecedência, partículas na natureza. Então, os teoremas de Noether de 1918 são fundamentais. O que nós fizemos, a física, a mecânica quântica, quando ela vem surgindo desde 1900, né, os anos iniciais, até 1925, com o primeiro trabalho do Heisenberg e o primeiro trabalho do Dirac, a gestação da mecânica quântica se dá, e quando a mecânica quântica se acopla aos teoremas de Noether, a mecânica quântica ela ganha uma visão muito mais profunda. Aqui eu queria só chamar a atenção, então, quer dizer, os teoremas de Noether, os 2 teoremas de Noether, eles se baseiam em
dois princípios, vamos dizer, matemáticos. Um princípio variacional, que nós, em física, usamos muito esse princípio variacional em cima de uma ação, a gente chama de ação. Então, a gente faz isso na mecânica, faz isso na teoria de campos. Esses princípios, vamos dizer, esses princípios variacionais estão associados a simetrias, e essas simetrias vão estar descrevendo leis da natureza. Então, a gente faz uma conexão muito grande entre o abstrato e o observado. Então, acho que é uma relação muito profunda entre a matemática e a física. Aqui eu queria chamar a atenção para um trabalho muito recente que eu fiquei conhecendo há 2 semanas atrás, de 2 colegas, né? Ambos trabalham na Califórnia, mas o José Acácio de Barros é brasileiro, inclusive foi estudante de doutorado no CBPF, foi estudante de doutorado do professor Francisco Doria, né, da UFRJ. O Acácio defendeu a tese de doutorado no CBPF, depois foi para os Estados Unidos fazer pós-doc, voltou para o Brasil, se tornou professor em Juiz de Fora e depois retornou aos Estados Unidos, onde ele é professor. E ele fez um trabalho interessantíssimo com esse Zygmunt Pislow, em cima, no fundo, do Teorema de Noether. Ele está relacionando, nesse trabalho que ainda não está publicado, por isso que eu não estou colocando a referência precisa aqui, esse trabalho está em forma ainda de pré-print, está sendo avaliado pela revista chamada Foundations of Physics. Ele relaciona o conceito de simetria com a própria teoria da percepção. Então, a gente vê M. Noether saindo das fronteiras da física e chegando agora onde? Na neurociência, né? A percepção é uma questão ligada a consciência. Então, a gente tem, eu acho esse trabalho sensacional. Assim que ele for publicado, vale a pena que as pessoas leiam, porque ele estende ainda mais o conceito de simetria, levando para áreas mais distantes ainda. Então, a simetria, ela se encontra com a mecânica quântica, e isso aí traz, né, eu vou te colocar aqui de uma maneira muito concisa, que é o seguinte: matematicamente, nós temos um grupo, teoria de grupos. A área da física é um subcampo da álgebra chamado teoria de grupos. A teoria de grupos está ligada ao estudo de simetrias. Se um sistema quântico apresenta simetrias que nós podemos buscar, a gente tem metodologias para deduzir as simetrias de um sistema quântico. Essas simetrias, elas se configuram em uma estrutura matemática chamada um grupo. E esse sistema quântico, por ter essa simetria, a relação que vai haver entre esse aspecto abstrato e o aspecto, vamos dizer assim, observacional, é que os estados de energia desse sistema quântico, eles vão se agrupar em conjuntos, que nós chamamos de representações, ou na mecânica quântica chamamos de degenerescências, e que, no mundo das partículas, vai se refletir sobre a forma de existência de partículas distintas, mas com a mesma massa. Então, a ideia da degenerescência na mecânica quântica, né, da ideia de diferentes estados diferentes, mas todos com a mesma energia. Então, as configurações são diferentes, mas a energia é comum a todas essas configurações. Isso está mostrando que deve haver uma simetria por trás de tudo isso. A simetria está nos bastidores, controlando tudo isso. Esse aqui eu estou dando os 2 trabalhos fundamentais, onde nasce a mecânica quântica, né? Esse trabalho do Heisenberg, que é o trabalho de 1925, de julho, e o trabalho do Dirac, de novembro de 25, que é uma reformulação do trabalho de Heisenberg sob um aspecto estético. Heisenberg, nesse trabalho aqui, ele está muito interessado em reproduzir os níveis de energia atômicos. Ele está interessado, vamos dizer assim, no aspecto observacional. Dirac não vê estética nesse trabalho, e ele refaz esse trabalho trazendo uma nova matemática, que é a matemática dos números quânticos, dos números que não comutam. Ele diz que agora o momento da partícula, a velocidade da partícula, a posição da partícula, a energia da partícula, essas grandezas agora são representadas por, digamos, operadores matemáticos, por objetos matemáticos que não mais comutam. Quer dizer, se eu multiplicar a posição pela velocidade, isso é diferente de eu fazer o produto da velocidade pela posição. Então, Dirac estava sempre muito ligado a isso. Ele dizia que era preciso trazer nova matemática ou inventar nova matemática para trabalhar os problemas físicos mais complexos, né, que estavam surgindo, à medida que se podia fazer experimentos já usando o átomo, né, já tinha tecnologia para trabalhar com o átomo. Então, esses 2 trabalhos de Dirac lançam a mecânica quântica.
Depois, né, Dirac, né, sempre tendo essa postura. Ele dizia, é preciso, né, buscar a estética. E a estética, ele dizia, está na matemática. Então, ele dizia, é preciso trazer matemática para os problemas físicos e não levar os problemas físicos para os matemáticos. Ele sempre gostava de usar vamos dizer, esse mote, né? Traga matemática para a física e não leve a física para a matemática. Crie nova matemática se você ainda não achar que tem a matemática para descrever aquele fenômeno físico que você está estudando. Isso foi o que Dirac fez muito na vida dele. E aí eu vou colocando aqui uma série de trabalhos de Dirac, sobre a tese dele de doutorado, né, defendida em maio de 26, chamou-se Mecânica Quântica, foi quando ele formulou um conjunto de princípios que inclusive explicando, assim, dando uma definição do que é medida, do que são os operadores, da mecânica quântica, do que são os observáveis, né? Depois, esse artigo dele aqui, de dezembro de 26, extraído da tese de doutorado, que é o que ele diz que é o artigo mais bonito da vida dele, que é o artigo que ele mais teve, pelo qual ele teve mais apreço, que se chama A Teoria das Transformações. Ele olha a mecânica quântica do ponto de vista da teoria das transformações. E o título do artigo é Uma Interpretação Física da Dinâmica Quântica. Dirac trabalhou sempre muito com interpretação. Ele falava sempre que leve a matemática à frente, deixa a matemática te empurrar. Você é guiado pela matemática, vá até onde puder. Lá na frente, passe as interpretações. As equações matemáticas, aparentemente, elas podem levar a soluções que nós não temos familiaridade como relacionar com o mundo físico, mas elas devem estar dizendo alguma coisa. Então, procure interpretar essas soluções, digamos assim, estranhas, buscando uma nova visão de mundo, uma nova visão de natureza. É aquilo que o Anaximandro dizia, libertando-se da pequenez das nossas experiências diárias. Então, aqui são os trabalhos de Schrödinger, da mecânica quântica, que eu vou pular um pouquinho. Aqui eu queria chamar a atenção para o Oscar Klein, filho do Félix Klein, então, quer dizer, já é uma tradição de família, né? O Félix Klein, o filho Oscar Klein, vai trabalhar, foi um grande, digamos assim, um grande cruzado, né? Um grande cavaleiro do uso das simetrias na mecânica quântica e na física de partículas. Aqui, nesses dois papers, Dirac lança o conceito de campo quântico. Então, isso aqui é fundamental. Depois, sempre buscando abstrair ao máximo, quer dizer, você deixa de olhar para as partículas e passa a olhar para os campos que podem gerar essas partículas. Aqui uma série de trabalhos. Aqui eu queria chamar a atenção para esse livro do Hermann Weyl, de 1928, que é quando Hermann Weyl escreve esse livro, A Teoria de Grupos e a Mecânica Quântica. Então, é quando ele relaciona, né, a teoria de grupos, aqui, né, que é o abstrato, a teoria de grupos, e ele relaciona isso com... desculpa que eu estava botando aqui. Relaciona com a mecânica quântica. E aqui, nós temos esse livro publicado em 28, que depois ele replica de uma forma mais geral no artigo dele de 54 sobre as simetrias. O livro de simetrias. Aqui, 3 trabalhos do Dirac importantíssimos, que é quando Dirac também busca uma estética unindo 2 teorias. Ele une a mecânica quântica, que não se baseava na relatividade especial, com a própria relatividade especial. Então, ele cria a chamada mecânica quântica relativística, que é lançada nesses 2 artigos dele, 2 de janeiro de 28 e 2 de fevereiro de 28, que é o que nós conhecemos hoje como a equação de Dirac para o elétron. Depois, em dezembro de 29, embalado, o trabalho é publicado em 30, mas embalado pelos resultados da sua equação do elétron, ele escreve uma teoria para os elétrons e prótons. Lembrando que nós estamos em 1929, nós só conhecemos 3 partículas na natureza. O elétron, que havia sido descoberto em 1897, o próton, 1919, e o fóton, né, que passa a ser o quantum, né, de energia de Planck, o quantum de energia de Einstein, passa a ser a partícula fóton de Compton, nos experimentos de 1923. Então, nós temos 3 partículas, e Dirac faz uma teoria que unifica os elétrons e os prótons. E ele cria, nesse trabalho aqui, publicado nos Proceedings da Royal Society de Londres, ele cria o conceito de vácuo quântico,
que é fundamental para nós hoje compreendermos uma série de fenômenos, né, na física de partículas. Bom, isso aqui eu vou pular. Então, aqui, esse trabalho muito importante do Weyl, quando ele tenta também estudar o elétron em conexão com a gravitação, sempre buscando a unificação da eletricidade e do magnetismo com a gravidade. Pauli aqui também, baseado, né, num princípio estético de conservação da energia e do momento, lança, em 1930, a hipótese de existência dos neutrinos. Então, os neutrinos são partículas hipotéticas imaginadas por Pauli que vão ser só descobertas no meado da década de 50, em 1956. Então, sempre buscando, né, compreender a natureza pela sua estética, porque o problema dos decaimentos beta que levaram Pauli a supor a existência dos neutrinos era um problema que estava perdendo, vamos dizer assim, quebrando a estética da física, imaginando que a lei de conservação da energia no momento pudesse ser violada. Então, essas leis de conservação, elas são leis de conservação muito importantes, porque elas organizam muito a física. E aí, perder essas leis de conservação, ele preferiu manter as leis de conservação e postular a existência de novas partículas para que essas leis de conservação não fossem perdidas. Por quê? É a busca de um caráter estético também. Bom, aqui Dirac, né, nesse trabalho de 1931, que agora no dia 29 de maio, né, daqui a 8 dias, esse trabalho vai fazer 90 anos, ele foi lançado no dia 29 de maio de 1931, onde Dirac, num único trabalho, ele tem resultados essenciais. Ele prevê a existência da antimatéria, então ele prevê a existência do antielétron, prevê a existência do antipróton e faz a previsão de existência de um novo tipo de carga na natureza, que é carga magnética, que nós chamamos de monopolo magnético. Claro que Dirac também tirou apoio desse trabalho precursor do Pierre Curie, de 1894, antes ainda da descoberta do elétron. O Pierre Curie achou que poderia existir também um átomo de magnetismo. Da mesma forma que Stone previu a existência de um átomo de eletricidade, que acabou sendo o elétron, Pierre Curie achou que pudesse existir também um polo, uma mínima carga magnética. E isso é, vamos dizer assim, materializado matematicamente por Dirac, ou seja, colocado sob a forma de uma estética matemática por Dirac, nesse trabalho de 1931. Né? Então, é o trabalho do dia 29. Na semana que vem, dia 29, né, que é sábado, se Deus quiser, a gente pretende, com o Professor Global, na rádio do Professor Global, fazer uma live comemorando esse artigo e trazendo um pouco, assim, popularizando um pouco esse artigo, a importância de um artigo extremamente abstrato, que poderia ter ficado na gaveta, né, aquele tipo de ciência que a gente diz no primeiro momento parece não servir para nada, mas que hoje, né, quando a gente fala da antimatéria, fala do tratamento do câncer, né, usando a tomografia de elétrons e pósitrons, que é a antimatéria do elétron, isso tudo saiu desse trabalho extremamente teórico. Quer dizer, nunca o professor Dirac, em 1931, ia imaginar uma aplicação medicinal da antimatéria que ele descobre teoricamente no seu trabalho. Então, bom, aí eu vou pular um pouquinho, são as novas simetrias. Aí, com o tempo, esse trabalho que eu acho importante também, Enrico Fermi, ele lança a ideia de uma quarta interação. Até então havia a interação da gravidade, a gravitacional, a interação eletromagnética e a interação nuclear, que é a interação que, na época, era a interação que respondia pela coesão dos prótons e dos nêutrons no núcleo atômico. Lembrando que o nêutron só foi descoberto em 1932, e aí Fermi diz, não, existe uma outra força que gera instabilidade nuclear, que são os decaimentos beta. E ele lança uma teoria baseada digamos, dentro do conceito de campos quânticos, ele lança uma teoria quântica de campos para as interações fracas. E aqui é importante a gente chamar a atenção para um processo que é aquilo que Einstein dizia, que devemos nos libertar dos preconceitos científicos. Nesse trabalho, o Enrico Fermi faz um trabalho muito teórico, e ele manda esse trabalho para, vamos dizer, para a revista mais prestigiosa da época, que era Nature. E a Nature recusa o trabalho dele por dizer que o trabalho é completamente especulativo e fora da realidade.
Esse trabalho é fundamental. Esse trabalho, hoje, ele é assim, uma das pedras fundamentais da física. Claro que ele foi aperfeiçoado. Ele hoje não é exatamente a formulação de Fermi, mas Enrico Fermi lançou a ideia e essa ideia foi reformulada. Quer dizer, como toda boa ciência, ela vai ganhando forma e vai evoluindo com o tempo. Mas esse trabalho foi fundamental, recusado veementemente pela Nature. Segundo, né, os especialistas, talvez seja o maior erro científico cometido pela Nature. E esse trabalho foi publicado, então, pela revista italiana, A Pesquisa Científica, e pela revista alemã, Zeitschrift für Physik. E depois a Nature, né, vamos dizer, se redime e faz uma retratação pública e um belo editorial, acusando o seu próprio erro na avaliação e na recusa desse grande artigo. Mas é um artigo também de uma grande busca estética. Ele está mostrando que os decaimentos nucleares não deveriam ser estudados de uma forma empírica, deveria haver uma teoria organizada. E ele vai buscar na eletrodinâmica quântica, que Dirac escreveu em 1927, a inspiração para dar essa estética também a física de interações fracas. Daqui para frente, mais algumas ideias, eu vou passando, porque eu vou deixar as transparências, eu tenho esse material mais completo para os estudantes buscarem. Aqui, poderem consultar. Aqui esse trabalho de 1938, do Oscar Klein, que foi a pessoa que tentou unificar todas as forças da natureza conhecidas até então, desse artigo de 1938, chamado Sobre a Teoria dos Campos Carregados. Foi apresentado nessa conferência realizada em Varsóvia, Novas Teorias em Física. Nós estamos falando de 1938. A mecânica quântica era uma teoria nova, a teoria das interações fracas era uma teoria nova, a própria eletrodinâmica quântica formulada por Dirac era uma teoria nova, então eles juntam, sabendo que vinha a Grande Guerra, sabendo que iria haver um momento difícil, né? E então eles reúnem todas essas cabeças nessa conferência e Oscar Klein apresenta uma teoria na qual ele unifica todas as forças conhecidas na época e busca uma quinta dimensão. O trabalho original da quinta dimensão não é do Klein, é do Theodor Kaluza, que foi publicado em 1921. Esse ano nós temos 100 anos do primeiro trabalho que lança a ideia de uma quinta dimensão para unificar gravidade e eletricidade com magnetismo. Aqui, Oscar Klein, ele mantém a quinta dimensão, mas ele tem um trabalho mais ambicioso de unificar todas as interações até então conhecidas. Então, um trabalho muito importante, né, que a gente pode dizer que foi uma teoria de tudo, né, a teoria do todo. Bom, aqui eu vou pular um pouquinho. Então, as simetrias marcaram, né, toda a física do século XX. Depois, a gente entra na década de 40, no pós-guerra, já com uma pegada mais experimental, até por causa do desenvolvimento, né, do domínio da física nuclear. Então, Ponte-Corvo, o próprio César Lattice, aqui vão chamar a atenção do César Lattice para a descoberta dos mesons π, que haviam sido previstos em 1934 e 1935 por Igor Tamm, na Rússia, e por Hideki Yukawa, no Japão. César Lattice faz parte do experimento que descobre os mesons π em 1947, e depois o professor Lattice, com o Gardner, produz mesons π em laboratório, né, no laboratório em Berkeley, em 1948. Então, César Lattice foi uma pessoa que deu, vamos dizer, caráter experimental a uma física que era muito teórica na década de 30. Aqui eu vou falar também de uma teoria muito importante, são as chamadas teorias de Yang-Mills-Shaw, que mostram como a gente pode, através de um princípio de simetria, generalizar a ideia do fóton do eletromagnetismo. Então, são chamados bósons de Gauge de Yang-Mills. O nome Shaw desapareceu, aliás, nunca foi colocado porque o Shaw não publicou o artigo. Ele chegou aos mesmos resultados que Yang-Mills 6 meses antes, mas ele não publicou o artigo porque ele estava fazendo a sua tese de doutorado e esperou defender a tese em 55, e aí, quando ele foi defender a tese em 55, a originalidade desse artigo tinha sido perdida porque Yang e Mills haviam publicado o artigo em junho de 54. A teoria de Yang e Mills-Shaw, digamos, elaborada por Shaw, é de janeiro de 54, mas ele defende a tese só em 55 e não publica esse resultado, que é o capítulo 2 da sua tese. Bom, aqui a gente sabe que as teorias de Yang e Mills são muito importantes, né? Nós temos o prêmio do milênio,
né, para a resolução desse problema vamos dizer assim, do intervalo de massa, não é? Do gap de massa nas teorias de Young. Só uma curiosidade, né, para os estudantes saber que esse é um problema matemático gigantesco, ainda não resolvido. Aqui, Gell-Mann e Nishijima começam a perceber novas qualidades da matéria, novas propriedades da matéria. Novas propriedades essas que estão codificadas. Deixa eu voltar aqui, que eu faço questão estão aqui no Teorema de Noether. Então, o Teorema de Noether, não foi ele que previu a existência dessas partículas que nós estamos falando aqui, as chamadas partículas estranhas, que foram propostas, né, por Gell-Mann, aqui na década de 50, que eu estou passando, na década de 50. Então, essas partículas que aparecem aqui com Nishijima e Gell-Mann, elas se encaixam perfeitamente na noção trazida pelo primeiro Teorema de Noether. Bom, então, aqui, as descobertas, aí vão começando, aí a gente vai vendo que a física teórica, aquela física abstrata, ela vai começando a ser descoberta agora que nós temos experimentos mais complexos que possam verificar essas teorias. Afinal de contas, claro, a física é uma ciência matemática, é uma ciência teórica e uma ciência fenomenológica e experimental. Então, eu já estou começando a caminhar para o final, que já está dando quase, já são 9 horas, eu não quero me alongar muito para a gente poder discutir algumas coisas. E aí tem as descobertas dos neutrinos, em 1956, portanto, 26 anos depois da proposta teórica, os neutrinos ganham um grande espaço. Aqui, de novo, o conceito de simetria, né? Aqui ele entra para organizar o espectro nuclear, as partículas nucleares subnucleares, que foram aparecendo na década de 50, os chamados hadrons, né? Que tem a categoria dos bárions e a categoria dos mesos, eles estavam muito, assim, proliferando, é como uma tabela periódica de partículas subnucleares. E Gell-Mann vou botar aqui, o Gell-Mann e Niemann, eles descobrem uma simetria na dinâmica subnuclear que organiza essas partículas em estruturas, né? Em estruturas de 8 partículas, 8 baryons, 8 mesons, e é isso aí, por isso que se chama Eightfold Way, the Eightfold Way, ou the Eightfold Path, que é o caminho óctuplo, porque esse número 8 é uma representação matemática muito importante do grupo de simetria SU3. Então, com isso aí, são previstas novas partículas por conta dessa simetria. São descobertas novas partículas subnucleares por conta dessa simetria. E o resultado mais forte, aí então aqui, essa simetria unitária SU3, que é a base do Eightfold Way, ela organiza as partículas essas estruturas geométricas. Não quer dizer que no núcleo atômico as partículas estejam bonitinhas aqui dentro desse hexágono, não. Mas, assim, matematicamente, essas configurações matemáticas agrupam essas estruturas que são subnucleares. E essas linhas que nós estamos vendo aqui, elas fazem a conexão de propriedades físicas dessas partículas. Então, é uma coisa fantástica, assim. Olha a estética aí. A gente consegue reproduzir fatos que parecem assim caóticos, né, randômicos, está tudo organizado nessas estruturas matemáticas associadas ao grupo SU3, que é essa simetria chamada Eightfold Way, quer dizer, é o caminho óctuplo. Aqui, os 3 mesons π, descobertos pelo professor Lattice e seu grupo, aqui organizadas também nesse octete. Depois nós temos um conjunto de 10 partículas também. E essa partícula aqui foi prevista, ela não existia, ela fechou esse triângulo aqui no início da década de 60, tudo baseado nessa estrutura matemática. Então, quer dizer, tem uma estética que a gente consegue colocar, sob a qual nós podemos organizar o mundo subnuclear. Então, 2.500 anos depois de Anaximandro, na década de 60, né? Portanto, nós estamos falando de Anaximandro era 600 a.C., então, 600, né, praticamente 2.500 anos, 2.500 e alguma coisa, são previstos matematicamente os quarks, também baseados nessa simetria Eightfold Way, nessa simetria matemática, né? Aqui.
Então, esse grupo SU3, ele leva depois, em 1964, Gell-Mann, separadamente, Georg Zweig, separadamente, os dois independentemente, postulam a existência dos quarks, que são os subconstituintes do próton, do nêutron, dos mesons pi, e que só vêm a ser descobertos 5 anos depois, em 1969. Então, sempre a teoria, a abstração, a estética antevendo os experimentos. Então, triplete de quarks, lá nós tínhamos o octete, o decuplete, aqui nós temos o triplete de quarks, e assim vai. Então, os quarks previstos em 64, descobertos entre 68 e 69. Depois, o quark com charme foi previsto em 1970, foi descoberto em 74, na chamada Revolução de 74, no SLAC, na Califórnia. Depois, os quarks T e B são previstos em 1972, e o quark B é descoberto 6 anos depois, mas o quark T é descoberto só 23 anos depois, perdão, em 1995. Então, a descoberta desses quarks sempre levou a prêmios Nobel de Física, e todos, eu quero chamar a atenção, todos previstos por argumentação matemática, detectados posteriormente. Então, sempre a importância da abstração, né? Eu não sou contra experimento, absolutamente. Eu estou só querendo chamar a atenção para esse aspecto mais, vamos dizer, quase metafísico, né, da própria física. Eu já estou quase acabando. Em 1974, o professor Abdus Salam e Yogesh Pathi, professor Pathi, introduzem a noção dos préons, que seriam os precursores dos próprios quarks. Então, seriam as partículas precursoras da matéria. Seria o atomismo mais radical, talvez, imaginado lá pelos atomistas gregos, né? Pelo Anaximandro, Demócrito, Leucipo, depois pelo Epicuro, né? Sempre buscando a essência da matéria. E Dirac, o professor Dirac, tinha lançado em 1963 um artigo sobre a possibilidade do elétron ser composto a partir de singletons, e depois, em 1974, 11 anos depois, são baseados nessa ideia de que possam existir na natureza partículas precursoras dos próprios quarks, do próprio elétron, do próprio neutrino. Então, aqui, só para já chegando para o final, esse trabalho do Greenberg foi também um trabalho sensacional, quando ele lança um novo conceito na física, né? Que é o conceito de cor. O quark não tem só carga, massa, spin. O quark tem uma característica nova chamada cor, que não tem nada a ver com a cor do espectro eletromagnético, é um nome fantasia, que ele dá para uma propriedade nuclear do quark. E ele fala aqui, acho que é importante essa reflexão dele, né? Ele fala que muito cedo, na minha carreira profissional, né, no início da minha carreira profissional, eu levei muito tempo buscando conhecimento inútil. Ele bota até entre aspas, porque é um inútil, né, que não é inútil. Ele fala a compreensão de uma estatística quântica que não ocorre na natureza, que é o que se chamava aqui de paraestatística. Mas aqueles estudos me levaram à ideia da cor do quark, um conceito que se mostrou extremamente útil. Então, quer dizer, é a inutilidade que se transforma em utilidade. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado na ciência, e a gente fala muito isso, né? Porque não sei se os negacionistas chegam a compreender que aquilo que é inútil hoje pode ser uma grande utilidade no futuro. Quando Einstein escreve, né, o seu trabalho em 1917 sobre uma teoria quântica da luz, que é quando ele lança a ideia do laser, aquilo era pura teoria, estava no papel. Aquilo só virou física de laboratório em 1960, quando foi construído o primeiro laser, o laser de Ruby. Então, 43 anos, aquilo que era inútil em 1917 se tornou utilíssimo a partir de 1960. Maxwell, lá no 1864, 1867, mostrando que a luz era uma onda eletromagnética. Para que aquilo servia num momento em que a iluminação era feita a vela e a gás? Maxwell, então, talvez não imaginasse que ia ter as grandes cidades iluminadas no século XX. Vem Hertz, que faz os experimentos, mostra que Maxwell estava certo, mas é ciência básica experimental, em 1888, e depois vem o Guglielmo Marconi, em 1904, quando ele usa as ondas eletromagnéticas para transmissão à rádio, para o primeiro telégrafo sem fio. Então, física da inutilidade, conhecimento inútil
se tornando tecnologia. Então, é muito importante, porque a estética, essa busca pela estética, ela está muito associada a essa que eu gosto de chamar, nós chamamos, né, a essência matemática. Então, a essência matemática da natureza, ela acaba se mostrando uma fonte de previsões e, mais tarde, experimentações. Então, aqui, eu acho que, só para finalizar, assim, né, sexta-feira à noite, né, apesar da pandemia, não dá para ir depois para o barzinho filosofar, né, em torno da cervejinha, mas reflexões para uma noite de sexta-feira, né, infelizmente ainda uma noite triste, né, com tantas mortes de brasileiros, né, mas uma noite que nos permite refletir sobre o sentido da vida mesmo, né. A filosofia e a metafísica em conexão com a física e com a matemática. Então, a gente tem que levar sempre, nós professores de física, que sobretudo no ensino médio, eu trabalho com ensino médio há 26 anos, né, nos pré-vestibulares sociais, e a pergunta que a gente tem que se colocar quase toda semana nas aulas para que serve isso, professor? Eu estou estudando isso, é para o Enem? Para que serve? Não, a gente não tem para que serve, não, é o que significa, o que isso significa, para que serve o eletromagnetismo, para que servia a mecânica quântica em 1925? O que seria? Para que serviu o efeito fotoelétrico em 1902, nos experimentos de Philippe Lenard, e depois na teoria de Einstein, em 1905? Para que servia a teoria da relatividade em 1905? Para que servia a relatividade geral em 1915? Para que servia a mecânica quântica? Então, vamos sair dessa coisa para que serve, né? E vamos buscar o significado do conhecimento, né? Então, a importância, né, do penso, logo existo. Então, primeiro é preciso pensar, né? É o pensamento exercendo, vamos dizer, sobrepujando-se à existência, né? Então, é a existência subjugada ao pensamento. E depois a gente pode também partir para esse existo, logo penso. Será? A gente conhece hoje em dia muita gente que existe, mas que não pensa, né? Os negacionistas de várias matizes estão aí. Existo, logo não penso, né? Mas nós somos parceiros, né? Vamos lá na filosofia cartesiana e buscar o penso, logo existo. O pensamento é a base de tudo, é a base da própria existência. A filosofia é muito importante para nos fazer compreender, levar a uma avaliação crítica das hipóteses científicas, ela é fundamental na elaboração de conceitos científicos, na formulação de teorias. Tive a oportunidade de ter aulas com o professor Paul Dirac, com o professor Salan, com o professor Wigner, que foram pessoas que formularam teorias, né? Elas formularam grandes teorias, né? E todas elas tinham um pensamento filosófico por trás das suas teorias. O Salan sempre a filosofia islâmica, a filosofia da unificação. Dirac sempre a filosofia atomista, da busca da essência, né? Wigner era um esteta, vamos dizer, era um Michelangelo da física, e ganhou o prêmio Nobel pelos seus estudos com física atômica. Então, a filosofia, ela não te tira da pegada da física, pelo contrário, ela te dá base de pensamento, né? Porque a filosofia é esse grande laboratório de ideias, ela nos faz trabalhar, exercitar as ideias para fazer boa ciência. E eu acho também que a filosofia é muito importante para promover uma coisa que faz muita falta, que é a promoção do diálogo da ciência com a sociedade. Então, a sociedade precisa compreender o valor da ciência, né? E, claro, a ciência tem que fazer um grande esforço para chegar à sociedade, falar com a sociedade. Agora, na era da pandemia, a gente vê a importância dos pesquisadores, né, da infectologia, da medicina, os pesquisadores do Fiocruz, Butantan, das universidades, falando com a sociedade, explicando as vacinas, explicando o vírus. Então, é a ciência que conversa com a sociedade no momento de crise. Mas, se não tivesse a pandemia, quantos desses cientistas estariam sendo chamados pela mídia? Nenhum, né? Falava-se, eventualmente, a época de vacinar contra as síndromes respiratórias, mas com a pandemia do coronavírus, a gente está vendo a ciência é a salvação. É o penso, logo existo, que é a salvação. Então, eu queria deixar para os estudantes que quiserem assim, valorizar, aprender, assim, eu não estou aqui ensinando nada a ninguém, eu também me ensinaram essas coisas, e eu dei muito valor a isso quando eu aprendi, que é defender a ciência.
Defender a ciência não é só publicar paper, é trabalhar o aspecto, o processo científico, mostrar para a sociedade o que é fazer uma tese de mestrado, o que é fazer uma tese de doutorado, o que é fazer um pós-doc, o que é ser um professor pesquisador de uma universidade, de um instituto federal. Então, acho que tem livros excepcionais. O Valor da Ciência, esse livro de Poincaré é belíssimo, 1905. A Ciência como Vocação, Max Weber, um dos fundadores da sociologia. Esse livro aqui é fantástico, né? As Bases Metafísicas da Ciência Moderna, que foi a tese de doutorado do Burt. Acho que a tese é de 29, mas o livro é de 31. Karl Popper, né? Esses textos escolhidos também é um trabalho muito importante, onde vai se discutir muito a questão da falseabilidade, o que é realmente uma teoria. Esse livro do Gaston Bachelard, A Formação do Espírito Científico, muito interessante também, um livro muito enriquecedor para todos nós. A Estrutura das Revoluções Científicas, do Thomas Kuhn. Esse livro do Karl Popper também, Conjecturas e Refutações, o progresso do conhecimento científico ao longo do século XX. Esse livro do Penrose, né, Um Caminho para a Realidade. Esse livro, botei em vermelho, do professor Nuccio Ordine, que é um historiador da ciência, um filósofo da ciência, A Utilidade do Inútil. Esse livro é excelente, porque ele mostra que não existe pesquisa inútil. Então, aquilo que é inútil hoje, por uma questão de preconceito, não serve para nada, pode ser a grande utilidade. E o grande exemplo que a gente dá, o que era importante na época de Maxwell? Era estudar a eletricidade e o magnetismo e mostrar que a luz é um fenômeno eletromagnético, ou seria aperfeiçoar a lâmpada, a luz da vela, seria aperfeiçoar a iluminação a gás. Então, na época, talvez não vamos dar dinheiro para o professor Maxwell estudar coisas úteis. Não, Maxwell estudou a luz, a essência da luz, a natureza da luz dentro do ponto de vista do eletromagnetismo. Isso era, digamos, para os negacionistas do processo científico, porque negar a ciência não é só acreditar que a Terra é plana, ou acreditar que a vacina não serve. Negar a ciência é negar o próprio processo da ciência, é dizer que vamos cortar a verba dessa ciência porque ela não serve para nada. Não existe isso. Então, vamos olhar a história da ciência e ver para que serviam o mofo, né? Quando o professor, o pesquisador que descobriu a penicilina, né? Alguém deve lembrar o nome, o inventor da penicilina, quer dizer, o descobridor da penicilina, né? Quando ele descobre a penicilina através daqueles mofinhos nas plaquetas. A penicilina não salvou ninguém na Primeira Guerra Mundial, porque não existia, mas na Segunda Guerra Mundial a morte por infecção nos campos de batalha diminuiu vertiginosamente por causa... Era Fleming, professor Fleming. Então, para que servia de mofinhos o cara ficar no laboratório mexendo com mofinho? Né? A penicilina saiu daí, os antibióticos, né? Importante. Então, é importante olhar essas coisas. Aqui um grande filósofo, físico, teórico e filósofo atual, que é o Carlo Rovelli. A realidade não é o que parece, e aqui nós estamos falando exatamente de Anaximandro, quando ele diz que a realidade, né, o mundo não é aquilo que parece ser. E esse livro do Penrose, de 2016, que é Fashion, estética, moda, fé e fantasia na nova física do universo. Então, eu acho que o Penrose aqui configura bem essa ideia da importância de uma estética, de uma beleza dentro da física. Então, eu acho que isso tudo aqui são trabalhos em defesa da ciência. Aqui, acho que algumas reflexões também, que eu gosto muito dessa reflexão do Nietzsche, né, que vai muito nessa direção, né? Não há fatos. A gente vive às custas de interpretações, né? Então, os fatos são menos importantes do que as interpretações. Eu acho que isso é muito importante, nos faz pensar que buscar interpretações matemáticas que podem não ter nenhuma, digamos, consistência factual num certo momento, mas abre as portas para um grande entendimento da natureza. Então, aqui, estou deixando aqui meu e-mail, tem o meu e-mail no Gmail também, que é joserelaiel@gmail.com. Aqui nós temos o site do Professor Global, onde nós temos os cursos, palestras, depois temos as playlists com várias palestras, todo mundo pode ter acesso, tudo a custo zero, é só registrar ali no site e usar à vontade, né? E sempre gostamos de dizer que nós somos da República Fundamentalista do Iraquistão.
né? O trabalho do professor Dirac é a nossa, vamos dizer assim, é o nosso estandarte, é o nosso ícone, né? E fundamentalista no sentido de que é importante buscar os fundamentos da ciência, os fundamentos do conhecimento, sem se preocupar se aquilo serve para alguma coisa. Conhecimento serve sempre. Conhecimento inútil hoje é conhecimento útil agora, amanhã, né? Que seríamos de nós hoje sem a eletrônica, né? Sem a descoberta do elétron, sem a mecânica quântica, sem o tunelamento, né? O que seria da própria fotossíntese, né? Sem o tunelamento, o que seria de nós sem o mundo, sem a revolução eletromagnética do século XX e a fotônica que se aproxima, né? Sem a compreensão da radiação, então, sem a energia nuclear, então, seria de nós sem o laser. Tudo isso era inutilidade, como diz o professor Nútil Ordem aqui, tudo isso hoje é a utilidade do que foi inútil. Então, eu queria agradecer a vocês por essa oportunidade de trocar essas ideias com os mais jovens, de contribuir para o evento de vocês, e é uma contribuição em que eu não estou levando nada, é uma contribuição que é uma troca onde eu estou aprendendo também, me desenvolvendo no sentido de buscar métodos, né, maneiras de chegar à sociedade, levar esse conhecimento mais abstrato para a sociedade, para a hora que houver corte gigantesco de bolsas, como houve agora, a sociedade compreender que isso é uma violência, isso é um negacionismo científico. Né, cortar bolsas e aumentar, sei lá, as verbas para deputados usarem nas suas bases eleitorais. Tudo bem, é preciso isso também, mas é preciso despertar a sensibilidade para a ciência. Então, a gente tem que levar a ciência para a sociedade. E eventos assim de divulgação, Semanas da Física, nos ensinam muito. Queria agradecer a paciência de vocês. Eu vou interromper o compartilhamento agora, para a gente poder, talvez, passar por algum tempo que reste para discussões. Professor, eu agradeço novamente. O senhor trouxe uma fala muito importante, né, em tempos obscuros que nós estamos vivendo. Acho que é uma fala fundamental. A gente teve uma aula hoje completa, né, com muito material, muita referência aí para a gente estar buscando. Até peço ao senhor depois para estar enviando os slides, né, para estar... Sim, vou mandar para vocês. Para os alunos, acho que é bem importante. Professor, a gente tem ainda uns 3 minutinhos. Tá ótimo, tá joia, tá bom, tá certo. Eu vou te passar aqui, ó. O Pedro, ele perguntou, a previsão do pósito por Dirac é fruto dessa simetria? Sim, é fruto, Pedro, de uma simetria. Bom, é fruto, vamos dizer assim, de uma simetria, que é a simetria relativística, que está presente na mecânica quântica do Dirac. Mas, assim, a simetria mais forte, contundente, para a previsão do pósitron é uma simetria que a gente chama de simetria discreta, que se chama conjugação de carga. A equação de Dirac tem soluções e a simetria de conjugação de carga relaciona as soluções físicas do que nós pensamos ser o elétron com soluções que seriam consideradas não físicas, que Dirac interpreta a luz dessa simetria de conjugação de carga como sendo antipartículas. Então, a existência do pósitron prevista por Dirac no trabalho de 1931 é resultado da simetria de conjugação de carga, presente na equação de Dirac. Ok. O Egídio perguntou, professor Lael, o senhor acha que as barreiras experimentais podem surgir em breve? Os dados observacionais podem demorar cada vez mais para serem conquistados? Eu acho que, digamos, nós temos limitações aqui na Terra, mas vamos lembrar que o nosso grande laboratório, o nosso grande acelerador é o universo. Então, eu acredito que com as técnicas que estão sendo desenvolvidas na astrofísica, as próprias medidas da cosmologia, elas talvez vão substituir as nossas limitações, né, para esses grandes experimentos que são feitos em aceleradores. A gente tem um limite de energia que a gente está hoje extrapolando ao máximo, que é o LHC, o Large Hadron Collider. Mas a gente pode usar como grande acelerador uma estrela, uma supernova, uma magnetar. Então, vamos começar agora a buscar os aceleradores que existem no cosmos. E aí, claro, as observações astrofísicas e cosmológicas vão poder superar as barreiras experimentais que nós temos na Terra, para se fazer essa física mais fundamental. Ok. Só uma correção, a pergunta foi do Elvis, tá? Eu falei Gírio, mas foi do Elvis. Elvis, está certo. Temos um comentário aqui, excelente fala, professor Lael. Para os alunos de Física Moderna 2 presentes já discutidos
já discutimos muito sobre o rompimento do determinismo, né? A Kênia mandou um comentário aqui. Isso. Aquela pergunta: professor, estou fazendo Física Moderna 2 e ainda tenho certas dúvidas sobre os operadores. O senhor poderia explicar um pouco sobre a função dos mesmos na mecânica quântica? Sim. Quer dizer, aí vamos lá, colocar a situação, é colocar a visão do Dirac. Quando Heisenberg introduz a mecânica quântica, que ele chamava de mecânica matricial, ele representava as grandezas físicas por matrizes. Então, a posição, o momento. Então, matrizes não comutam. O que Dirac pensou foi que como nós podemos substituir, que ele achou feia a formulação. Então, ele resolveu substituir, dizer, na mecânica quântica, se a posição, se a velocidade são representadas por matrizes que não comutam, não deixam de ser operadores, vamos buscar operadores diferenciais. Então, a ideia de Dirac foi que as grandezas físicas clássicas, como posição, tempo, velocidade, momento, energia, momento angular, que são grandezas representadas por vetores ou por escalares, mas por vetores. Ele falou, vamos substituir essas grandezas por operadores matemáticos. Os operadores matemáticos, eles vão estar ligados a essa não comutatividade, eles vão substituir essa álgebra de matrizes. Então, quando você vê que uma coordenada de posição não comuta com a derivada referente àquela coordenada, você está realizando essa operação que estava implícita vamos dizer, na representação matricial de Heisenberg. Mas sendo mais específico, né? Sendo mais, assim, pontiforme na pergunta da Keila, é uma nova visão. Então, é aí, Keila, que eu acho que é importante a gente dizer, poxa, eu nunca pensaria nisso. Tá bom, mas Dirac pensou. Mas Dirac pensou porque ele estava também dentro de um mundo. Ele estava dentro de uma escola de pensamento. Aquela ideia, quer dizer, ele soube ler o seu tempo. A importância também da ciência é nós sabermos ler o nosso tempo, perceber os problemas da nossa época. O contexto é importante. E aí ele percebeu que podia fazer essa ponte, ele podia, quer dizer, quebrar essa visão clássica das grandezas físicas serem representadas por vetores, por objetos determinísticos, e substituiu por operadores. E as medidas físicas, os resultados das medidas físicas, são, como a gente conhece da álgebra linear, os autovalores desses operadores. Então, é uma nova visão de mundo, é uma nova representação do mundo, que é justamente isso que a gente tem que vencer. Às vezes, vencer essa ideia que a gente vai sempre com aquela ideia que a mecânica clássica dominou, né, durante três séculos, e aí Dirac vem e revoluciona com essas novas ideias. Então, os operadores, eles vão representar as grandezas físicas. Né? Então, ao invés de você falar da velocidade como dx dt, você vai falar da velocidade como a derivada com respeito à coordenada de posição. Então, isso é o momento, a velocidade. Então, é importante, quer dizer, perceber que é uma nova leitura das grandezas que representam as nossas medições físicas. Ok, professor. Nós temos outras perguntas, mas como a gente já passou um pouquinho do tempo, depois certo. Eu passo para o senhor. Estou vendo aqui que tem uma pergunta lançada aqui pelo Rodrigo Batista, que é o nosso colega. Eu queria só falar... claro, fique à vontade. Fazê-los conhecer, porque o Rodrigo é uma pessoa muito especial. Ele é professor na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Viçosa, mas é uma pessoa que... Ele fez a graduação em filosofia, se formou em médico também, e depois se doutorou em filosofia, agora terminou o curso de matemática. É uma pessoa que vem aprendendo mecânica quântica. Nós trabalhamos juntos agora, né? E até ele brinca aqui comigo, à luz do pensamento do vovô Dirac, porque eu sempre chamo do vovô Dirac. Ele me pergunta se a gente poderia considerar a matemática uma invenção, uma descoberta. Quer dizer, na visão do Dirac, a matemática é uma invenção, né, de regras que os matemáticos fazem. Mas, segundo Dirac também, a física é um conjunto de regras da natureza. Então, essa matemática que é inventada pelos matemáticos, ela acaba sendo
descoberta na natureza pela física. Então, eu não seria tão assim bipolar no sentido de dizer que a matemática é invenção ou descoberta. A matemática é uma invenção dos matemáticos, mas que acaba sendo uma descoberta dos físicos na natureza. Essa é a minha visão. Rodrigo, um grande abraço para você. E o Rodrigo é uma pessoa muito especial, um grande professor, que eu acho que os estudantes, podendo entrar em contato com ele, ele é uma pessoa que conhece profundamente filosofia, conhece medicina, um infectologista fantástico, é o meu consultor do Covid. Quando eu tenho qualquer dúvida de Covid, eu procuro o professor Rodrigo. Foi um prazer tê-lo, Rodrigo. Uma consulta online para um filósofo que é médico, já pensou? Eu estou voltando aos gregos, né, cara? É o Epicuro, é o meu Epicuro. Um abraço a todos vocês, Otales, muito obrigado aí, bom evento, boa finalização de evento para vocês, agradecer ao César, o intérprete, né, que nos fez essa conexão, né, com os colegas, né, então, fazer interpretação de física, cara, parabéns, você é um gigante. Parabéns, você é um gigante. Um abraço a todos vocês e até uma breve oportunidade, se Deus quiser. Verdade. Saúde. Saúde eu que agradeço, professor. Agradeço profundamente. Muito obrigado por nos prestigiar com a tua presença, tá bom? Sucesso aí, Registro. Tchau para todos. Saúde e abraço. Valeu. Se Deus quiser. Tchau, César. Um abraço.